Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 46 do vestibular UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. Em células eucariotas, a cromatina pode se apresentar como eucromatina, uma forma não espiralada, ou como heterocromatina, uma forma muito espiralada. Na metáfase, muitas regiões de eucromatina se transformam em heterocromatina, formando cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Considerando uma mitose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo. Então ele está dando aqui para a gente no desenho, né, galera? A cromatina, uma região, está identificando aqui região de eucromatina e heterocromatina, vai se espiralando, né, se condensando, até formar o cromossomo lá metafásico, lembrando que na metáfase os cromossomos atingem seu mais alto grau de espiralação, espiralização ou condensação. Beleza? Então bora ver, galera, o que é essa cromatina? Cromatina se leia DNA associado a proteínas histonas. E essas proteínas histonas, elas têm justamente a função de enrolar, espiralizar, né, condensar o DNA. Tanto é que ele simplificou o enunciado, mas na real, a cromatina por si só, independente de ser eu ou heterocromatina, é condensada. Porque em uma única célula nossa diploide, nós temos aí cerca de 2 metros de DNA. 2 metros, professor? 2 metros. Então, se não fosse condensado, se não fosse espiralizado, espiralado, não caberia. A diferença é que a heterocromatina, né, ela é bem mais condensada, são regiões bem mais condensadas aí do que a eucromatina, tá? E aí, galera, a gente tem que fazer uma relação bacana que é a seguinte: a eucromatina, que são essas regiões aqui mais retinhas, digamos assim, né, mais linearezinhas, que são regiões que se coram menos, são menos condensadas, menos espiralizadas, são regiões que contêm os genes ativos. Então, os genes ativos estão aqui. Já a heterocromatina, que é mais corada, contém essas regiões aqui como se fossem esses nódulozinhos aqui, que contém, via de regra, genes inativos. Inclusive, galera, olha que coisa interessante. Isso aqui que eu acabei de falar é a explicação do porquê, por exemplo, um neurônio não produz insulina e uma célula beta do seu pâncreas produz insulina e não faz impulso nervoso. É, professor? Sim. O teu neurônio, por exemplo, ele tem os genes, ele tem o gene para produzir insulina. Então, por que, que o neurônio não produz insulina? Ó, porque o gene que produz a insulina, né? Ou melhor dizendo, o gene com a informação genética para produzir insulina no neurônio está na forma de heterocromatina, está inativo. E esse mesmo gene com a informação para produzir a insulina na célula do pâncreas está como eucromatina, está como gene ativo. Beleza? E aí, galera, o que ele quer saber da gente é o seguinte: esse grau de condensação, espiralação, no que isso implica? Vamos lá. Lembra que para a célula se dividir, os cromossomos, né, o DNA ele é duplicado, e na fase G2, né, você tem lá muito crescimento da célula na fase G1 da intérfase, duplicação do DNA e síntese de histonas na fase S da intérfase e o início da condensação maior da cromatina na fase G2. E é aí que a gente passa a ter cromossomo de fato. Isso vai condensando, condensando, espiralizando, espiralizando, até chegar na metáfase, que é onde atinge o mais alto grau de espiralização ou condensação. Beleza? E qual é o intuito disso? Lembra que depois que chegou na metáfase, vai ter a separação das cromátides irmãs, ou seja, de cada cromossomo
uma cromátide vai para cá, outra cromátide vai para lá. Ou seja, eu estou ali, ó, dividindo o material genético, mobilizando, né, movimentando o material genético para as pontas da célula, para garantir que eu tenha a quantidade adequada, né, a distribuição adequada de DNA, a distribuição adequada de material genético para cada uma das células filha. Ok? E aí, eu faço aí um desafio a você. Você, depois que eu falar, vai pausar esse vídeo e vai fazer o que eu vou te falar. Pega uma folha de caderno. Essa aqui, por exemplo, aqui toda desenhada, uma folha. Pega a folha dessa forma aqui, toda aberta, e tenta jogar ela bem longe, arremessar ela longe. Tenta fazer isso. Depois você pega essa mesma folha, amassa ela e tenta jogar ela longe. E me diz em que situação você arremessou a folha a uma distância maior. Nessa ou nessa aqui. Com certeza você conseguiu arremessar a folha mais longe nessa aqui. Esse papel não está espiralizado, não está condensado. Agora eu condensei ele, eu espiralizei ele. Então, galera, essa condensação aí dos cromossomos, ela é importante para distribuição do material genético para as células filhas, ok? E lembrando ainda que o nosso núcleo, ele tem poros no envoltório nuclear, que é uma dupla camada aí de fosfolipídios, tá? Eu tenho uma dupla membrana nuclear, né? Nós chamamos aí de envoltório nuclear, contendo poros. E é através desses poros que substâncias, que moléculas entram e saem do núcleo. E ainda temos aí o nucleolo, lugar de produção aí dos ribossomos, beleza? Então agora, para matar a questão, essa espiralização do cromossomo, beleza? Ela é importante para a distribuição do DNA para as células filhas. E a UERJ gosta muito de cobrar isso, então fica ligado, tá? Letra A, transcrição dos genes pela RNA polimerase. Galera, um gene que vai ser transcrito numa determinada célula, se ele vai ser transcrito naquela célula, ele está ativo. Agora pega o bizu, pega a dica. Para o gene ser transcrito, é desejável que ele esteja na forma menos condensada. Por quê? Ó, vamos supor, vou pegar aqui de novo, isso aqui agora é um gene. A RNA polimerase tem que atuar aqui. Vai ser mais fácil a RNA polimerase atuar com um gene assim ou com um gene assim? Caramba, cadê a região que a polimerase tem que atuar? Então, a transcrição do gene, ela é facilitada se o cromossomo estiver exatamente da maneira oposta, né? Se a cromatina estiver menos condensada e não totalmente condensada ali, beleza? B é o nosso gabarito, distribuição de DNA para as células filha. C, síntese de proteínas nos ribossomos. Galera, quando isso daí está acontecendo, a célula está se dividindo. E quando a célula está se dividindo, ela não está sintetizando proteína. Na verdade, ela não está nem fazendo transcrição de gene, tá? Vamos fazer... essa é a verdade, beleza? Então, só pelo fato da célula estar se dividindo, já transcreveu o que tinha que transcrever, já sintetizou proteína que tinha que sintetizar. Não tem nada disso, tá? Mas estou dando aí algumas informações que podem ser úteis para você em alguma questão. Quando a célula está se dividindo, ela não tem que ficar sintetizando proteína, então não tem a ver. E letra D, redução do cariótipo original. Nosso cariótipo lá, 2N igual a 46. A redução do cariótipo para N igual a 23 só vai ocorrer no nosso caso, né? Quando nós tivermos aí a meiose, né? A redução do número de cromossomos, na verdade, a meiose de uma forma geral, né? Ela reduz o número de cromossomos. O que vai mudar é que, por exemplo, comparando nós com as plantas, no nosso caso, a meiose serve para a formação de gametas, e nas plantas a meiose serve para a formação de esporos, beleza? Então, quando ele fala redução de 2N, por exemplo, para N,
isso vai ocorrer numa meiose, e ele está falando na questão de mitose. Então aí, galera, os cromossomos, né, essa forma bem espiralada, favorece a distribuição de DNA, a distribuição de material genético, né, para as células filhas, beleza? Espero que você tenha curtido mais essa resolução comentada e não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse material com os seus amigos. E é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Te vejo na próxima.